Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Quer ajuda? Vai? Então vai. Boa noite, irmãos que estão em casa. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus que estão aí. Meu Deus do céu. Ele assusta a gente. Amém, queridos. Glória a Deus por hoje, por esse culto. Nós vamos começar lendo um trechinho de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Deixa eu abrir ali. 2 Timóteo 2, 8. Ô Xande, seria pedir demais de ligar esse ar? Fui ver se estava aqui e tal, mas não está. Amém. 2 Timóteo 2,8 diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Amém? Vamos orar então, clamando a misericórdia do Senhor sobre nós. Senhor Deus, te agradecemos por esse encontro, por esse culto, por estarmos aqui reunidos, Pai. Te agradecemos por cada irmão que está em casa, cada um que vai ver esse culto depois, né, em outra ocasião também. Que o Senhor possa estar abençoando eles, abençoando nós aqui, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor. Que Tu sejas o nosso professor, o nosso mestre, aquele que nos relembra de algumas coisas, que nos ensina coisas novas. Em nome de Jesus, Pai, nossa vida agora está diante de Ti. Pedimos que o Senhor venha estar cuidando de tudo que ficou lá fora, de nossas coisas, nossas preocupações, nossos familiares. Entregamos tudo no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria começar fazendo o que parece ser uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, tá? Eu vou pedir agora para que todo mundo que é casado ou tem um namorado ou namorada, levante a mão, assim, só para eu ver a quantidade de pessoas. Tá, a grande maioria. Então, vocês que são casados ou têm um namorado ou namorada, quando eu falar 3, tá, vocês vão falar em voz alta o número de telefone dessa pessoa. Bem simples, tá? 1, 2, 3. 984720261. Tá. Quem é que vai conferir se está certo agora, né? Eu acho assim, ó, que mais ou menos a metade falou, só que quem falou bem alto, né? E fico, né, para provar que lembra. E glória a Deus por isso. Assim, irmãos, até a Carol falou sobre isso na reunião de pais na sexta-feira, lá na Escola Mar, alguma coisa semelhante assim, né? Que se a gente fica sem o telefone, não sabe nem como ligar para a mãe, para o marido, para alguém, porque não sabe o número de cabeça. Eu queria falar sobre isso hoje, sobre a nossa memória, tá? Memória de todos nós e o que isso afeta na nossa caminhada com o Senhor. Então, falando sobre essa pequena brincadeirinha que eu fiz, falando, né, pedindo para que vocês lembrassem do número de telefone, eu queria dizer que, para começar, que não é, porque, né, normal cair os tojos da Malu, né? Estou brincando da Carol, só para dar uma descontraída. Muito disso é porque hoje nós não precisamos lembrar o número de telefone de quase nada. Os mais velhos aqui tinham que ter alguns números de telefone na cabeça, e os mais aplicados tinham muitos telefones na cabeça, né? Do cônjuge, do pai, da mãe, de um estabelecimento comercial que sempre ligava, e era uma coisa comum, a gente até se orgulhava de saber, eu me orgulhava muito, né, de saber o número de telefone dos lugares. A pessoa ligava para mim, que não existia mensagem, Frank, o número de tal coisa é 334852, assim, né? Mas aí isso foi se diluindo, porque hoje não há mais a necessidade por causa da tecnologia, e a tecnologia, ao mesmo tempo que nos facilita, às vezes nos atrapalha, tá? Nós vamos falar mais isso daqui a pouco, sobre esse negócio desses tempos modernos. Eu queria dizer, irmãos, que a memória é uma coisa muito importante na nossa caminhada com o Senhor, e eu vou falar por quê, tá? É uma coisa que a gente deve cuidar dela, prezar. Nós vamos abrir agora em Josué, no capítulo 22.
Josué 22, versículo 10. É uma circunstância meio estranha, eu vou ler e depois explico o que aconteceu aqui, tá? Nós vamos ler 2 versículos de Josué 22. Josué 22, versículo 10, e depois vamos ler o versículo 34. Eu estou hoje, né? Enfim. Josué 22, 10 fala assim. Josué está lá para trás. 10. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Versículo 34. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Daí, irmãos, isso aqui eu li assim, o começo da história e o final da história. Eu queria que, se vocês tivessem um tempo depois, lessem em casa todo esse trecho aqui. Quem está fazendo aquela leitura bíblica está mais ou menos ligado no que está acontecendo, e se não está, daqui a pouco vai se ligar, porque eu vou falar. Aconteceu aqui uma coisa meio com uma confusão, na verdade, entre o povo ali, enfim, o povo, as outras tribos e essas 2 tribos e meia. Vou explicar do começo para vocês entenderem. A terra foi prometida às 12 tribos. Aí, quando chegou antes de atravessar o Jordão, 2 tribos e meia gostaram da terra que estavam. Eram umas campinas, a Bíblia diz, né? Eu imagino que uma campina seja muito mais fácil de se lidar do que uma terra cheia de montanha, de morro, todo irregular. A campina é um campo reto, assim. Mais fácil de criar gado, de plantar coisas, muito mais fácil para quase tudo. Aí essa tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés pensou, vamos ficar por aqui mesmo, a gente já está meio que estabelecido. E não sei se eles pensaram nisso, mas não sei se a terra de Canaã é tão boa quanto essa terra que nós temos aqui, então vamos garantir a história do um pássaro na mão, né? Que o Tiago falou. Vamos garantir isso aqui, um pássaro na mão, né? Vamos garantir que essa terra é uma campina, já é boa. E aí, enfim, entraram naquele impasse, até que Moisés falou, tá bom, fica aqui então, só que assim, ó, vocês vão atravessar o Jordão e vocês vão guerrear lá na terra de Canaã, contra os habitantes de lá, vão ajudar os irmãos de vocês a conquistarem, depois vocês voltam. E aí, assim foi, né? Passaram o Jordão, depois falamos sobre isso. E aí chegaram lá, guerrearam, fizeram tudo certinho, ninguém desobedeceu, deu tudo certo, né? Nesse combinado de Moisés com essas 2 tribos e meia. Aqui nessa circunstância, Moisés já havia falecido, né? Há muito tempo, claro, e aqui eles estavam voltando, Josué liberou eles, guerrearam certinho, batalharam e tal, pode voltar, né? Aí na volta eles construíram um altar, irmãos, que é isso aqui. E falaram assim, vamos construir um altar que vamos chamar de testemunho. Aí, como essas notícias correm rápido, chegou isso lá nas outras tribos do povo de Israel, acreditando eles que eles tinham feito um altar paralelo, assim, a um outro Deus, né? Uma coisa meio assim, sei lá, na margem, né? Fizeram outro altar para adorar um outro Deus. Daí chegaram assim, que negócio é esse? Vocês estão fazendo um altar para adorar outros deuses? Que negócio é esse? Tal. Eles falaram, não, isso aqui nós fizemos para que as próximas gerações que chegarem vejam e perguntem assim, o que é isso? Isso é um altar que serve de testemunho para provar que nós pertencemos àquele povo lá também. O povo de Israel, que foi para a terra de Canaã. Nós escolhemos essa terra aqui, mas nós servimos ao Deus Altíssimo também. Porque é bem capaz dos filhos de vocês que estão em Canaã se achar mais filho, mais servo do que os nossos filhos que ficaram aqui antes do Jordão. Então eles fizeram aquilo para que as próximas gerações tivessem respaldados, né? Os outros vão humilhar eles, dizer, não, vocês não são bem original, não, vocês são meio falsificados, porque por que Deus ia dar da terra um pouco para lá do rio, um pouco para cá do rio? Não, vocês não são. Eles dizem, somos sim, porque os nossos pais deixaram isso aqui como memorial. Amém? Uma outra circunstância, até eu vou ler isso aqui que eu falei, para vocês não acharem que eu inventei uma história, né? Versículos 24 e 25 diz exatamente isso, tá? As 2 tribos e meia estavam se explicando.
Josué 22, versículo 24 e 25. Fala assim: pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Então eles fizeram isso para se precaver, para que as próximas gerações tivessem um memorial. Voltando um pouco, nós temos Josué 4, tá? Josué 4, versículo 1. Vocês vão lembrar também, é bem interessante, bem tremenda essa parte. Josué 4, 1. Diz assim, nós vamos ler 7 versículos, tá? Presta atenção. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou-os, pois, Josué, os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. É outra coisa, mas com o mesmo conceito, né? Então, aconteceu assim, o Senhor mandou eles atravessarem um rio, aí foram os sacerdotes carregando a arca nos ombros ali, né? Quando eles colocaram o pé no rio, criou assim um rasgo no rio, e toda essa água que descia do rio, de lá para cá, criou um paredão, e lá foi secando. E aí, enquanto eles estavam, a arca passava, ou parada ali no meio do rio, os irmãos, né, passaram a pé enxuto, e enfim Josué deu essa ordem: cada um de cada tribo, né, um de cada tribo, pegue uma pedrona, coloca no ombro e passa, que nós vamos construir um altar, que servirá de memorial, para que os vossos filhos saibam que nós passamos o rio Jordão a pé enxuto. Tá? Por que eu li isso aqui? Queria mostrar que nesses trechos, né, em tantos outros trechos da Bíblia, a gente tem exemplo de que Deus manda a gente lembrar das coisas. E mais ainda, ajudar com que nossos filhos se lembrem das coisas. Então, irmãos, eu escrevi assim: temos exemplos de que devemos preservar a memória de fatos importantes para acesso futuro. Mas, como diz o ditado, né, a gente escuta muito isso, que o brasileiro tem memória curta, né? E a gente, irmãos, a gente se apropria muito disso. A maioria de vocês, eu creio que uma boa parte vai dizer que não é bom de memória, né? Porque a gente confunde um pouco as coisas e usa esse como uma fala pronta, assim: não sou bom de memória. A gente costuma dizer assim, né? Mas como é que eu vou lembrar disso? Eu não lembro nem do que eu comi ontem, né? A gente fala bastante isso. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca pedi antes na vida. Eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado, tá? Fala: ninguém quer saber o que você comeu ontem. Amém. Então, é sobre isso o culto de hoje. Ninguém quer saber o que você comeu ontem, né? Nós estamos falando de coisas importantes. Importantes. Deus mandou eles se lembrarem do quê? Do dia que eles passaram o Jordão a pé seco, né? Não de todos os dias que aconteceram coisas corriqueiras do dia a dia, o que eu comi ontem. O que eu comi ontem, irmão, não interessa para ninguém. Ninguém quer saber o que eu comi ontem. Eu sei que a gente usa como uma frase de efeito, né? Mas a gente precisa separar essas coisas. E a gente pensa que tudo é uma coisa só, né? Não sou bom de memória, ponto, né? Mas, na verdade, irmãos, hoje eu estava estudando sobre isso.
e talvez alguém um pouco mais entendido vai saber mais do que eu, mas aí vocês finjam que não sabem para, né, absorver. Existe uma memória chamada curto prazo, memória de curto prazo, existe a memória de longo prazo, mas nós achamos que nós só temos uma péssima memória, né? E, na verdade, nós temos essas duas. Às vezes, a gente não usa a memória do melhor jeito que deve usar. Pelo contrário, às vezes usa a memória para coisas ruins, para lembrar de coisas ruins sobre nós mesmos, sobre os outros. E um jeito que eu achei de explicar para vocês sobre memória de curto e longo prazo, eu não sei, eu procurei um outro jeito, mas eu não achei. Daí eu imaginei assim, ó, que a nossa memória é uma grande gaveta, uma gaveta funda assim, né? Aí você abre a gaveta e ela tem uma divisória. A parte da frente é bem pequena, tá? Vamos dizer assim que 20% é a parte da frente que é a memória de curto prazo. E todo aquele fundo da gaveta são os 80%, que é a memória de longo prazo, tá? A memória de curto prazo é uma coisa que você recebe e associa rapidinho e logo aquilo vai embora porque você não considera que aquilo vai ser útil para o futuro. Por exemplo, o cara é garçom. Tá? Ele chegou na mesa 12, a mesa 12. O que vocês querem, mesa 12? Nós queremos um suco, um refri e uma água. Daí ele lembra, suco, refri e água. Daí vai cantando, né? Igual a gente quando ia no mercado, né? Azeitona, refri, não sei o quê, tomate, azeitona. Aí tá. Aí ele ia, suco, refri e água. Aí ele chega lá e traz, pronto. Ele tira aquilo completamente da cabeça, porque está marcado na comanda de alguém, na mesa 12, eles pediram suco, refri e água. O garçom precisa lembrar disso alguma vez na vida? Não, nunca mais ele precisa, em tese. A não ser que alguém morreu envenenado com aquele refri, ele vai pensar, não, realmente, ele tomou uma Fanta, sei lá, né? Mas, de uma forma geral, ele não precisa lembrar mais daquilo, e assim somos nós. Alguém falou um número de telefone, espera aí que eu vou anotar. Tem gente que não consegue nem escutar e anotar, né? De tão fraca que é a memória. Mas tá, vamos dizer que consegue. Anotei, pronto, tirei da gaveta e da parte da frente da gaveta. Então, essa parte de frente da gaveta, que é a memória de curto prazo, eu vou trocando as coisas rápido, porque eu não preciso guardar aquilo para a minha vida, não é informação importante, né? Isso tem a ver com quão profundo foi o acontecimento ou quão raso foi o acontecimento. O cara pediu um refrigerante, não foi profundo, né? Agora, se o cara pediu uma coisa super diferente, que nunca escutou na vida, quem sabe ele se lembre, porque foi uma coisa diferente. A gente está ouvindo aqui a palavra, por exemplo. Foi uma coisa que tocou, que me mexeu, eu consegui assimilar. É possível que talvez amanhã eu lembre dela. Talvez, né? Porque, de uma forma geral, a gente sai ali, alguém pergunta o que foi pregado, a gente fala, não sei, uma coisa da Bíblia, né? Ah, foi uma benção, né? Mais assim, né? Resumido, impossível. Então, irmãos, quando a memória de curto prazo é isso, daí a gente está meio que achando que nós só temos essa. Minha gaveta é tão rasinha que só tem memória de curto prazo. Eu nem tenho memória de longo prazo, né? Acho que fico lá atrás, se tenho, eu nem abro a gaveta inteira, eu só abro um pouquinho, pego ali, tiro, é um giro, né? Então, eu sou fraco de cabeça, eu não lembro das coisas, né? Mas acontece que se aquilo foi profundo, e se eu acessar aquilo algumas vezes, essa coisa é jogada lá para a memória de longo prazo. Se você passou por uma coisa, sei lá, mais emocionante, mais importante, mais triste, que tocou mais, que mexeu com algum outro sentido seu, é possível que você acesse essa memória mais vezes e ela fique gravada, né? Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Ó? Tá? Por exemplo, o que aconteceu dia 12 de maio de 2007? Quem sabe? Eu me casei, exatamente. Para mim é importante, para vocês não. Né? Então, assim, dia 12 de maio de 2007 eu me casei. Se perguntar detalhes do meu casamento, eu sei, há muitos detalhes, porque também eu acho que eu tenho uma memória boa, vamos dizer assim, resumindo, né? Mas o que eu almocei dia 12 de maio de 2007? Não sei, claro que eu não sei, como é que eu vou saber? Porque não importa, né? Ninguém quer saber o que você comeu, ninguém, irmãos, né? Mas o dia que você casou, as pessoas querem saber, a sua mulher quer saber o dia que você casou, né? Porque ela espera que você lembre daquele dia, né? E aí a gente fica nessa, né? Ah, mas eu não sou bom de memória. Mas, irmãos, a gente precisa aprender a colocar coisas na memória de longo prazo, principalmente as coisas que importam, ou mais, as coisas que nos aproximam do Senhor. Mas nós temos o costume de nos apegar, que nós não temos memória, e deixa passar, deixa que eu me lembre depois, alguém me lembra, que o Facebook me lembre, que alguma coisa me lembre, que a tecnologia me lembre, eu não tenho obrigação de lembrar de nada.
Eu vou continuar aqui. A memória de longo prazo é ativada pela repetição do acesso. Quanto mais profunda for a experiência, o meu empenho em absorver aquilo, a possibilidade de ela ir para a parte de longo prazo é maior. Continuando. Trouxe aqui uma fala de uma professora chamada Túria Costa Lopes. Ela fala bastante sobre isso. Ela diz assim, ó, quando lembramos algo, determinadas vias neurais são reativadas. Quanto mais vezes isso acontece, ou seja, quanto mais vezes eu vou lembrando daquilo, mais importante o cérebro considera a recordação e é mais provável que ela seja convertida numa memória de longo prazo. Assim, irmãos, a memória é uma coisa tão importante, principalmente na nossa caminhada com o Senhor, já vou falar mais porquê disso, que a gente precisa exercitá-la, né? Porque é uma coisa que não é assim um dom, a pessoa tem um dom de ter a memória. É uma coisa que tem pessoas que têm uma habilidade maior e tem outras que precisam exercitar isso, puxar pela memória talvez, relembrar daquele fato de novo, porque era uma coisa importante. Tá? Deixa eu ver o que eu li aqui. Às vezes temos uma memória razoável, mas não usamos da forma correta. Para que a gente usa? Para guardar as brigas, as mágoas, os ressentimentos, acontecimentos ruins. A gente usa aquilo contra nosso próprio crescimento espiritual. Às vezes a gente usa a memória para lembrar das coisas da carne, coisas que nós fazíamos, sabe? Meio que com aquela memória ativada, da saudade das más práticas. Eu sei que saudade é uma palavra muito romântica, né? Mas às vezes é isso, da saudade das coisas que nós fazíamos. E aí a memória vai trabalhando contra a gente. Outra coisa que a gente usa, irmãos, assim, parecido com a memória, é a paciência. Eu não tenho paciência, não adianta, eu não sou paciente, né? Eu sei que paciência é um pouco mais profundo, porque tem a ver com o fruto do Espírito Santo, né? Oh, meu Deus, as partes do fruto, que o fruto tem 9 partes. Mas a gente se apega nisso. Eu mesmo falo isso, eu não tenho paciência, tenho paciência. Daí esse dia eu estava pensando que eu fico, às vezes, irmãos, 3 dias pintando a mesma parede, né? Então, assim, não posso dizer que eu não tenho paciência, né? É que, na verdade, eu só uso quando eu quero, né? Por uma coisa que eu gosto. Aí, quando eu não gosto, eu prefiro dizer que não tenho paciência, que daí não preciso lidar com aquilo. Nada a ver com isso, mas um pouco a ver, é o gostar de ler, né? Infelizmente, o cristão tem que gostar de ler. Se eu não gosto, lê até gostar. Porque tem que gostar de ler. Porque se você não gosta de ler, você não conhece. Aí, se não conhece, daí dá ruim. Tem que conhecer. Hoje, no Fundamento, eu estava falando sobre isso, né? Foi bem tremendo hoje. Tem que gostar de ler. Daí eu preciso me lembrar das coisas. Sabe por quê, irmão? Porque vai vir o dia difícil, o dia da tempestade. E eu preciso resgatar memórias. Vou continuar falando. Mas assim como ler é um ato primordial para a vida cristã, lembrar-se principalmente das obras do Senhor nos mantém firmes na fé. Né? Daí eu escrevi assim, livramentos, provisões, curas, orações respondidas. Eu sei que toda pregação eu falo essa mesma frase, mas vamos lá. Quando a gente faz o curso Casados para Sempre, está pronta já. Nós estamos agora nesse momento da lição 7, que é orando juntos. Né? Então a gente aprende a orar junto. Daí a gente pensa, nem sozinho eu oro, quem dirá junto, né? Mas aí aprende a orar junto, né? Vai orar sozinho e vai orar junto, tem que fazer as duas coisas. E aí a tarefa é preencher um relatóriozinho de oração, né? Que a gente costuma não ter isso. Nós não, eu acho, né? Não sei, só se vocês todos têm, eu não tenho. A prática de escrever o que tem orado. E ali, pelo menos uma vez na vida, né? Quando faz o curso, a gente tem que escrever o que orou, né? Eu não obrigo eles a escrever porque eles são livres, né? Mas se quiser escrever é mais legal. Sabe por quê? Um outro dia, lá limpando a gaveta, arrumando, meu Deus, aquele curso que eu fiz há 3 anos atrás, tal, tá aqui, vou ver as bobiças que nós escrevemos, tal. Chega lá, tá as tuas orações todas já acontecidas, já concluídas, o Senhor já fez, você nem notou, né? Ontem nós falávamos sobre isso no curso, que a gente é tão ingrato que, assim, pede as coisas, ganha e esquece. Até um irmão falou assim, não, a gente pede, ganha e depois está reclamando daquilo que ganhou, né? É igual Adão lá com a Eva, né? Ó, a mulher que tu me... Na hora ele gostou, mas depois ele disse, ó, a mulher que tu me desse que me fez cair aí, ó. Eu estava bem bom sozinho, né? Mais ou menos assim.
A gente pede um carro, ganha o carro. Meu Deus, esse carro é tudo, é tudo, é tudo. Eu não preciso de outro carro. Daqui a um tempo, meu Deus, esse carro, né? Eu precisava de um carro melhor. Né? A gente é assim porque nós estamos acostumados a não nos lembrar das bênçãos. Quem estava aqui uns cultos atrás, eu acho que uns 3 cultos, 4 cultos, ouviu o testemunho da irmã Renilda. Ela está nos vendo agora, eu creio. Ela deve estar cuidando da sogrinha, né? Ah, é? Então a Renilda não... Tu vai ver isso um dia, Renilda, eu acho, tá? Não sabia que ela tinha voltado para o hospital. Ah, querida. Enfim, a Renilda é aquela genra, né? Aquela nora que toda sogra queria ter, né? A Renilda estava falando sobre o roubo do carro dela, roubaram o carro dela. Não sei se vocês lembram, vou relembrar, né? É uma coisa muito especial que aconteceu com a Renilda, irmãos. E é muito grande, né? Estava muitos dias já, nem sei quantos, ela falou, não me lembro disso. Já o carro foi furtado da frente da casa dela, aí um dia aí ela entrou em contato com o seguro começou os procedimentos, tal, preciso do recibo de compra e venda. Não tenho, fui no carro, né? Eu guardei o recibo de compra e venda no porta-luva, né? Doideira isso, mas aconteceu, né? Aí ela não conseguiu dar entrada no seguro naquela sexta-feira. No domingo ligaram para ela, porque havia uma viatura na BR e que resolveu parar um Ford Prata, que nem era a placa dela, né? E pararam, era o carro dela com outra placa. Aí ligaram para ela, o carro não tinha um arranhão. E aí, enfim, resumindo, o carro voltou para a mão dela. Se ela tivesse achado o DUT, ali, o recibo de compra e venda, o carro ia para leilão, porque ela já tinha dado entrada no seguro, né? Então, assim, eu estou relembrando aqui, porque ela me contou antes, e eu ouvi aqui de novo, então já entrou um pouco mais na minha cabeça. Eu estou usando o exemplo dela, porque foi uma coisa que aconteceu recentemente. Se ela não cuidar, a Renilda, daqui a um ano ela não lembra mais desses detalhes. E esses detalhes, irmãos, mudam tudo. Por que a polícia parou um Ford Prata que nem a placa do roubado do carro dela era? Por que, Senhor, ela não, né, deixou o recibo de compra e venda guardadinho, certinho e tal, né? E aí essas coisas vão engrandecendo a obra de Deus na nossa vida. E assim eu estou citando o exemplo dela, porque aconteceu aqui. Mas todos vocês devem ter uma coisinha para contar. Eu estava falando para os irmãos lá em casa, não nessa reunião, na outra. Eu não sei se foi para os irmãos ou se foi para um casal só. Que quase tudo que nós temos dentro de casa, não assim os móveis, que a gente foi, já faz 16 anos, né? Faz tempo que a gente casou. Mas assim, forro, janela, vidro, caixa d'água, telha, parede, foi ganhado. Né? Foi ganhado a parte antiga da minha casa. Foi ganhado aquilo, irmãos. Eu não posso esquecer disso, irmãos, não posso, né? Isso é primordial para a minha fé? Porque faz parte da minha história. Eu olho para trás e vejo, meu pai não tinha condições de dar uma casa para mim, né? A Mônica nem pai tinha. E aí, como é que faz? Eu acho que eu ganhava 500 e a Mônica 300, né? Aí nós formávamos o montante de R$800 por mês, né? O terreno é nos 500 e pouco. Aí você tem uma base. Como é que é? Então o Senhor falou, não, então eu vou fazer, então, né? Eu vou dar para vocês, né? E aí tudo aconteceu em 11 meses. Casamos, fizemos festa, noivamos e construímos a casa em 11 meses, né? Eu não posso esquecer disso, irmãos, não posso esquecer que eu ganhei o vidro da janela, que eu ganhei as tomadas do Roberto. Não posso, irmãos. Porque ele perguntou, o que eu quero dar? Mas disse, poxa, eu queria dar uma coisa que eles, né? Esse forno, né? Eu dei, né? Mas não, ele deu as tomadas. Mas por quê? Eu precisava mais das tomadas do que do forno. Mas aí é o pensamento masculino e o pensamento feminino, né? E ele perguntou, o que está precisando? Tomada, fio, essas coisas, né? Ele me deu. Está até hoje lá, né? Deixa assim. Exatamente, vai ligar o forno aonde, né? Então, glória a Deus, né? Irmãos, nós ganhamos quase tudo, posso dizer assim, para não mentir para vocês, né? Quase tudo, quase tudo. Eu não posso me esquecer disso. Quantas vezes oramos aqui por esse abençoado, ele está aqui, né? Tanta coisa nós choramos aqui, né? Só quem viveu sabe. Tu não vai saber nunca. É coisa nossa, tá? Aí, hoje ele está aqui. Nós não podemos esquecer disso. Isso faz parte da firmeza da nossa fé. Eu acho que é isso. Se a gente não exercita a memória de longo prazo, irmãos, a gente deixa passar. E aí as coisas vão se escorrendo pelos dedos. O dia que vem a tempestade, a gente nem pensa que ganhou o forro da casa, que ganhou o vidro da janela. A gente se envolve com as coisas do mundo. Irmãos, nós precisamos olhar para trás e respeitar a nossa história com o Senhor, né? Pensar, olha só, onde é que eu estou agora? Onde eu saí, né? Meu Deus, eu ganhava R$500 por mês e dava, né? Os trem é isso, né? E vivia, né?
E assim vai. Vou continuar, tá? Parei na Renilda. Eu escrevi aqui, Renilda. Gente, eu preparei tanta coisa, mas eu acho que eu estou falando muito rápido. O Senhor nos ordena a trazer a memórias. Nós vamos abrir a palavra em Lamentações, capítulo 3. Lamentações é aquele livro que é só lamentação, né? Mas às vezes tem uns agradecimentos também. É depois de Jeremias, porque as lamentações são de Jeremias. Tá? Lamentações 3, 21. Vamos lá. Lamentações 3, não sei se vocês estão entendendo, eu acabo falando rápido, porque é coisa do itajaiense nato, né? Lamentações 3, versículo 21, esse versículo que a gente escuta nas músicas, né? Em uma música assim mais específica, né? Lamentações 3, 21 fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou continuar. Tá? Porque é bem tremenda a continuação, nós temos que aprender a ler a Bíblia assim, não em sementinha. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deixa eu ver até onde é que eu vou, até o 24. De não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Vou ler o 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Já vou falar da alma, tá? Então, irmãos, aqui o profeta Jeremias está falando que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, que me sustenta, que me faz levantar de manhã e pensar, opa, mais um dia, né? Vamos seguindo, vamos em frente, né? O que é? Não sei se é uma continuação aqui, porque o Lamentações é meio parecido com Provérbios, assim, que parece que cada versículo é uma ideia solta, mas eu vou ler, eu vou entender como uma continuação. As misericórdias do Senhor são a causa pela qual nós não somos consumidos. E é verdade isso, irmãos, porque todo dia a gente peca. O salário do pecado é a morte, mas o que é que nos segura? A misericórdia do Senhor através do sangue de Jesus. Então, toda noite nós devíamos morrer. Mas aí amanhece o dia e as misericórdias se renovaram sobre nós, né? E a gente pode seguir adiante, viver mais um dia. E isso precisa estar gravado na nossa cabeça, mas nós temos dificuldade de lembrar do que é bom, né? Escuta o que eu estou falando, isso tem a ver com o pecado de Adão, eu acho. Nós temos dificuldade de lembrar do que é bom. A gente lembra das coisas que não prestam, que não deveria lembrar. Eu mesmo tenho a síndrome da memória inútil. Eu lembro de coisas que não precisa, não é nem que é ruim. Eu lembro de coisas que não tem... A Giovana também? Mais alguém? Mais alguém? Coisas que não têm utilidade para nada, assim, que nunca ninguém vai usar aquilo, eu lembro, né? Aí se precisa numa consulta tal dia, tomar um remédio, aí não lembro, né? Então, é mais ou menos isso. Eu sou um caso mais agravado, Giovana também, né? Mas, de uma forma geral, a gente lembra daquela briga com o vizinho, com o irmão, com o parente, a gente guarda. Aí uma briga guardada há muito tempo vira um ressentimento, um rancor, né? É uma mágoa guardada a longo prazo. Aí a memória a longo prazo funciona, que é uma beleza. Irmãos, a gente precisa cuidar de quem nós somos, eu acho que é isso. E aí, sobre alma, a gente vê aqui o profeta falando da alma, né? Vou ler o 25 de volta. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, a alma precisa buscar o Senhor. Aí eu te pergunto, a tua alma busca ao Senhor naturalmente? Você acorda de manhã, vontade de jejuar, vontade. Aí eu já vou orar o dia todo, vai ser muito massa, né? Olha, irmãos, né? Se você é assim, depois passa a receita, mostra o teu segredo, fala o teu segredo, que é, o Maico já falou dele, o Roberto falou dele, fala o teu segredo aqui, porque a gente não é assim. Nós temos que cuidar da nossa alma, porque a nossa alma é uma tristeza, ela gosta de fazer as coisas da carne. A gente tem que estar sempre ali cuidando, porque ela tende a inclinar para o errado. Hoje nós falávamos do pecado de Adão, né? A raiz adâmica, e falávamos da criança, né? Que a criança, por mais que a gente chame elas de anjo, né? Tudo bem, eu sei que é uma força de expressão esse anjo, claro, criança, né? Não tem culpa, tal.
de acontecer alguma coisa, beleza. Mas você que tem filho, ou tem irmão pequeno, ou conhece uma criança pequena, sabe que o do normal é ela fazer a coisa errada, né? A gente tem que estar sempre puxando pela orelha. Não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Porque do normal ela faz a coisa errada. É a raiz adâmica, né? A raiz do pecado. Por isso que a gente precisa estar sempre voltado para isso aqui, né? Sempre buscando o Senhor. E aí nos lembrando do que é a obra do Senhor na nossa vida. Falando de alma, tá? Nós vamos ler Salmo 103. Vá lá para o Salmo, que está antes disso. É bem tremendo esse versículo, tá? Salmo 103, versículo 2. Diz assim, o versículo 1, tá? Salmo 103, 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, né? Então, irmãos, aqui nós temos o rei Davi. Eu vou continuar. É ele, versículo 3, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Continuando, está muito bom. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a de águia. Vou parar um pouquinho aqui. Nós temos o rei Davi mandando na alma dele. Parece que ele está falando com a gente, né? É ele quem... Não, ele está falando com ele. É isso, essa é a chave do negócio. Quando você começar a falar consigo, você está no caminho, né? Falando sozinho, quem está doido? Não, agora é que eu estou bom. Agora que eu estou me ajeitando, né? Eu estou mandando em mim, que é o difícil, né? E aí Davi estava forçando a alma. Por que isso? Porque do natural, provavelmente, ele não fazia isso. É o que a gente vê na vida de Davi, todos nós passamos hoje. Ele precisa fazer com que a alma dele não se esqueça dos benefícios do Senhor. Ou seja, de certo, porque naturalmente ela esquece. Então ele estava forçando isso, forçando, não sei se é a palavra, mas exercitando isso. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios, ó minha alma. Amém? Vou lá para onde a gente começou, 2 Timóteo 2. Eita, aqui eu me perdi aqui agora, mas tá aqui. 2 Timóteo 2. Antes de falar disso, acho que eu vou... Não, vou nisso. Espera aí, só um pouquinho, tá? Vou nisso. 2 Timóteo 2,8, fala assim... É o versículo mais estranho, eu acho que tem, pelo menos nessa carta. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É estranho porque, na verdade, não é estranho. A gente lê assim, que bom, ele está mandando se lembrar de Jesus. Mas, irmãos, ele está falando para um super discípulo que já estava na obra. Inclusive, ele escreveu uma carta, instruindo ele, age assim, age assado, tal. Era um cara, irmãos, que vivia para Jesus Cristo. Aí, lá pelas tantas, o apóstolo Paulo, que é, vamos dizer assim, o cara que cuidava dele, né, apostolicamente, fala assim, lembra-te de Jesus Cristo. É até esquisito, né, se for parar para ver. Mas por que ele falou isso? Porque, de certo, Timóteo precisava se lembrar de Jesus. Por quê? Porque, quem sabe, as atividades, o dia a dia, a correria, as perturbações da congregação, né? As dificuldades, o que vinha, ou a opressão mesmo, né? Da perseguição, vinha por ele podia se envolver demais com a obra e esquecer do dono da obra, né? Ele falou, lembra-te de Jesus Cristo, vou ler de novo, ressuscitado, até parece que Timóteo não sabia disso, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Irmãos, se Timóteo tinha que lembrar de Jesus Cristo, eu e tu também precisamos lembrar de Jesus Cristo. Então, ele está mandando a gente exercitar a memória.
E aí eu já engato lá no 1 Coríntios 11, vamos ler, que é a ceia do Senhor. E essa ceia aqui, irmãos, muito provavelmente, 1 Coríntios 11, tá? Muito provavelmente ela foi uma revelação do próprio Senhor para o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ficou exilado num período aí onde, no comecinho da conversão, parece que ele foi para Jerusalém, e eu tive a impressão, lendo a Bíblia, que ele não foi muito, também estudei isso, que não foram muito com a lata dele, porque era meio difícil de engolir que o cara que até ontem matava famílias inteiras ou consentia com a morte de famílias inteiras, agora tinha virado o servo do Senhor, né? Era meio estranho achar que aquele cara que era tão do mal agora virou do bem. Então, não sei se todo mundo aí mostrou os dentes para o Paulo, entende? Aceitou a vida dele. Então, ele se retirou e ficou longos anos na Arábia, parece, lá, e aí provavelmente o Senhor trouxe para ele essa experiência da ceia. Por quê? Porque aqui tem uma coisa que em outros dois evangelhos não tem, que é bem tremendo, tá? 1 Coríntios 11, 24 fala assim, 1 Coríntios 11, 24, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vou ler o 25. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O fazei isto em memória de mim só tem aqui e em Lucas. E Lucas escreveu Lucas, né, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, baseado num apanhado de informações que ele teve, e a maioria a maioria não sei, mas grande parte dela, com os conhecimentos que Paulo tinha também, porque eles eram muito parceiros. Paulo chega a dizer, todos me abandonaram, apenas Lucas está comigo, né? Então, Lucas, que foi escrito depois, provavelmente em 1 Coríntios, foi, e aí teve essa informação que o próprio Senhor passou para eles. Por quê? Pode ser que os irmãos pararam de cear, né? Jesus mandou fazer, estava ceando e tal, mas a perseguição de certo era tanta, não é bonitinho como a gente faz aqui, tal coisinha, tal, preparadinho, embaladinho, não, né? Era numa casa, escondido, numa toca, numa caverna, sempre achando que eles iam morrer, né? Quanto mais prática fosse a reunião, melhor. Agora tem que sentar e cear, não sei, estou cogitando, né? Então, pode ser que os irmãos pararam de fazer a ceia. Aí, quando Jesus se apresenta a Paulo, ele fala, fazem isso em memória de mim. Vocês precisam fazer isso, porque vocês precisam ser relembrados constantemente. Por que a gente faz a ceia até hoje? É para isso. Fazer isso em memória do Senhor. O que eu estou tomando ali é o sangue de Jesus mesmo? Claro que não. Isso ali é um suco, né? Mas é uma coisa, a Rebeca está rindo de mim, é uma coisa representativa, né? A gente olha assim, o sangue dele foi derramado por mim. Aquele pãozinho que nem pão mais é, agora virou meio transgênico o negócio, né? Tá estranho, gente, eu preciso dizer que eu sinto falta do pãozinho, mas amém. Tu também, Giovana? Giovana, nós somos igual, né? Nós pensamos em coisa que não precisa e nós gostamos de pão sírio. Tá, mas dá trabalho, de certo, para quem corta, né? Eu sei que a criança não dá trabalho, é mais barato. O problema é a tesouraria. Tá, então... Gente, não quero entrar nisso aqui agora, gente. Não. O pão é mais barato. Temos um voto, 2 votos, quase 3 votos, 4... Deu, pronto, vai ser pão. Então, aí, irmãos, não é o corpo de Jesus aquilo, é um pedacinho de pão. Mas é para quê? Para ativar a nossa memória. Precisava fazer a ceia? Pergunto para vocês. Jesus não podia ter dito assim, gente, eu vou ser entregue, o meu corpo é como se fosse um pão. Aí esse pão a gente corta e dá um para cada um, né? Ele podia dizer assim, gente, o meu sangue é como se fosse um vinho que a gente repara. Não, irmãos, ele fez um momento, né? Ele pegou um pão mesmo, ele pegou o suco mesmo, né? E fez aquilo ali para quê? Para que eles tivessem uma experiência mais profunda e essa memória fosse jogada para a parte do longo prazo. Não era para esquecer isso, tá? Continuando, queria falar sobre isso, tá? Memória visual, eu estou meio que terminando, mas é que eu já falei que eu tinha que falar. A memória visual, irmãos, ela é muito importante, e aí eu vou falar uma coisa, eu sei que eu vou ser massacrado aqui, mas vocês me massacrem só na mente, tá? É o negócio da Bíblia no celular. Qual é o problema? O
problema que não cria memória visual, né? Carol falava disso aqui, falou lá, até gravei. O que a gente faz no celular? Passa o dedo, né? Um negócio que a gente passa o dedo, E aí a gente não cria aquele local onde a coisa estava escrita. Eu sei que isso parece frescura minha, porque eu sempre falo disso. Mas cada vez que eu estudo um pouquinho assim mais, eu vejo que faz sentido. Esse negócio de 1 Coríntios, por exemplo, eu tinha visto recente isso, por uma outra ocasião. Aí eu já sabia mais ou menos onde é que aquilo estava na minha Bíblia. Isso me ajudou. Não fui para o Google ver onde é que estava a ceia de Corinto. Eu já sabia que estava em 1 Coríntios, sabia que é mais ou menos no 10. Aí eu fui ali e logo achei. Isso é importante para mim. Se eu só passo o dedo, irmão, tudo é a mesma tela vertical e pequena, né? As coisas não têm um lugar dela. Aí, se lá na ceia você desenhar uma uva, um bago, pronto. Aí arrematou, porque daí tu tens uma associação, né? A ceia tal, eu desenhei um bago de uva, porque um cacho de uva é muito difícil. E não cabe também na Bíblia, né? Então desenha um bago de uva, né? Desenha um cálicezinho, uma espiguinha de trigo. Eu sei, mas eu não sou bom em desenhar. Escreve então, ceia, né? Isso ajuda, porque eu sei que está aqui no meio, não está na ponta lá de cima. Irmãos, quanto mais profunda for a experiência, e se ela alcançar outros sentidos, é melhor. Se eu venho aqui, prego uma coisa, falo sobre que Jesus Cristo lavou os pés do discípulo, outra coisa, para que lavar? Podia só dizer. Eu servi, é assim, é como se eu lavasse. Ele podia só dizer, mas ele foi lavar, né? E aí eu venho aqui e faço uma pregação. O lava-pés, irmãos, é assim, assado, tal. Vocês vão achar legal, tal, vão para casa, perguntam como é que foi o culto, vocês vão dizer que foi bênção. Né? Aí, se eu fizer um teatro, irmãos, do lava-pés, é outra vibe, porque vocês vão ver aqueles pés sendo lavados, a mesma água, né? Imagina o 12º pé, né? A roupa que Jesus limpava aqueles pés imundos e trazia para ele de volta, né? A nhaca que era o pé daqueles irmãos na época, não dava nem para ter chulé, porque era tanta sujeira, né? Certo? E era terrível, irmãos. Daí é outra sensação. Vocês vão para casa pensando, meu Deus, é outra coisa, né? Então, quanto mais profunda for a experiência, quanto mais você aqui está de ouvido aberto para receber, a possibilidade de você lembrar dessa pregação é um pouquinho maior, né? Porque senão do normal vai virar a pregação bênção, né? Continuando. Bíblia de papel, já falei, tá? Quer trazer o celular? Traz, mas eu só dei um conselho, daí tu é livre, faz o que quiser, né? Amém? Escrita à mão, estava vendo um professor falando disso, Carol, de certo falou disso, a Rosilene, não sei. Elas falaram sobre alguma coisa, né? Não sei bem o que elas falaram, mas não interessa agora. Não era bem isso, é que o que eu não fiz desenho, não desenho uma uva, né? O que eu vou falar não foi o que ela falou, foi o que eu vi um outro professor falar, mas ela vai concordar comigo, eu acho. Se tu escreve a letra P de pato, aquilo tem um retorno na tua cabeça. Se tu tecla a letra P, ela tem o mesmo movimento que tu teclar a letra J, Q, M, W, Y. Então, a digitação te traz um retorno de memória muito menor do que a escrita. Se você escrever, a possibilidade de você lembrar é maior. Esse professor fala assim, quer aprender? Escreve. Porque a escrita à mão te traz retorno. Ele usou o termo lá, científico, que eu não vou saber dizer agora. Mas faz todo sentido. É claro que mesmo assim ainda não lembra muito. Imagina digitando que todas as teclas são igual. É só apertar, né? Irmãos, a gente precisa agir de algum jeito. Se para mim, que sou ruim de memória, vamos dizer, né? A grosso modo, eu preciso fazer bilhetinho, faz bilhetinho. Eu não lembro de tal coisa, faz uma listinha de coisa. Então, porque sozinho você não consegue. Se você associar com outra coisa, pode ser que lembre, já é duas chances de lembrar. Quando alguém vai me falar um número de telefone, a pessoa fala 99, 88, 20, daí eu vou pensar 99 antes de 100, já junta em 2. 88 é a idade da minha avó. 25 a minha idade, né? 13 idade, 13 a idade da minha filha. Aí eu vou, entendeu? Eu faço associações, eu tenho mais uma possibilidade de lembrar daquilo. Mas eu me acalmo e dizer, não lembro de nada, quem dirá número, né? Então, irmãos, se você não quer lembrar de número, não faz mal. Mas as coisas que o Senhor fez por ti, por favor, não esquece. Não esquece as coisas que o Senhor fez pela Renilda, não esquece. Porque é importante, o testemunho serve para isso. Senão, cada um ficava para si o que aconteceu. E a Bíblia diz que a gente tem que testemunhar. O apóstolo Paulo testemunhou 4 vezes, eu acho.
Aquela história igual. Eu estava indo para dar o caminho de Damasco, até que fui surpreendido por uma luz e caí no chão e tal. Por que ele falava isso para os outros? Porque era importante os outros ouvir. Aquele ouvinte tinha que lembrar do testemunho de Paulo. Quem sabe um dia ele ia ter o testemunho dele para lembrar, né? Irmãos, estou falando isso para quê? Para você exercitar. Aconteceu tal coisa comigo, lembra de novo, escreve se precisar. Tem um trecho de Abacuque que diz assim, ó, é uma visão que Abacuque tem, e ele diz assim, ó, escreve numa tabuinha, escreve, para que quem passe correndo veja. Porque isso que eu falei não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Então, quando você escreve uma coisa ali, eu acho que ajuda a questão memorial, como eu falei, e tem essa coisa que depois que ocorrer, tu pensa ali, ó, o Senhor tinha falado que nós somos muito ruinzinhos. Para esquecer de uma bênção é para já. Daqui a pouco, inclusive, está chamando a bênção de maldição. Lembra do maná? Quando caiu do céu, meu Deus. Daqui a pouco é até quando comeremos esse pão desprezível, né? Voltando. Escrita à mão, teatro, já falei de teatro, experiência vivida, uma coisa que você viveu, normalmente é mais possível de você lembrar depois. Seja uma experiência boa, uma experiência ruim, né? Você estava lá, aconteceu aquilo com você. Às vezes era uma experiência ruim, precisa lutar para esquecer, né? Aí isso aí é um pau para esquecer. Mas uma experiência boa, irmãos, que você viveu, exercite, coloca na parte do fundo da gaveta para que fique armazenada na sua cabeça. Precisamos lembrar dos benefícios do Senhor. Tanto Ele tem feito ao longo dos anos e deixamos de lado. E o mais importante que a gente deve lembrar, o divisor de águas. E agora eu vou terminar com essa pergunta, que eu vou falar mais um pouco ainda. Tem um divisor de águas na tua vida? Às vezes você não viveu o divisor de águas. O divisor de águas é muito importante. É aquilo que você vai falar toda a vida. Ontem a Mônica falou do divisor de águas dela para os nossos irmãos do Casados para Sempre. Ela contou o dia em que ela recebeu assim, a oração em línguas, né? Que ela foi bem tremendo assim que aconteceu com ela. Não vou contar aqui a história dela. E eu já ouvi aquilo várias vezes, e ela sempre conta, porque aquilo ali foi um boom na vida dela. Ela estava indo para uma direção, vamos dizer assim, né? E o Senhor ali encheu ela foi para outra, pronto. Mudou. Ela não sabe o dia, que ela não é boa de data, né? Mas mais ou menos o ano ali, a gente sabe, pelas contas que se faz retroativa. Eu sei da minha conversão com detalhes. Era aniversário da minha irmã, uma irmã da igreja me pediu um pedaço de bolo, no dia seguinte foi levar um pedaço de bolo do casamento que ela pediu, cheguei lá, a mulher começou a falar. Eu pensei, essa crente chata falando de volta, e no fim, aquela crente chata foi a minha, né, pessoa que me concebeu para o Senhor, né? E eu disse, eu vou na igreja hoje à noite, tipo assim, para tu parar de falar, né? Nunca mais saí da igreja, né? Até hoje. Então, irmãos, eu lembro, porque teve um dia, claro que eu pequei depois disso, meu Deus, estou pecando até hoje, só que assim, né? Minha mãe está rindo, mas é verdade. Mas assim, agora é acidente, antes era uma coisa proposital, né? Agora é acidente. Então, assim, teve esse dia na tua vida, se não tem que correr atrás desse dia. Ah, não, o dia que eu disse, chega, basta, agora é um novo tempo. Esse dia, irmão, você vai ter que contar essa história 40 mil vezes. É o negócio do apóstolo Paulo lá. Chegava para um fulano, então, eu estava indo a caminho da marcha, não sei o que e tal. E é assim, é a vida da gente, é contar o nosso testemunho, é a história da carta viva, né? E nós somos um pedacinho da Bíblia, o que aconteceu com a gente, a nossa transformação. Só que às vezes, irmão, a gente até hoje não decidiu. Até hoje a gente está assim, às vezes eu vou lá, às vezes eu vou cá, às vezes eu paro um pouco, às vezes eu continuo. É isso que não dá. A gente precisa caminhar para frente, dar esse passo. Amém, queridos? Agora eu terminei. Glória a Deus, queridos, que a gente use a nossa cabeça, né? Aquilo que o Senhor nos deu, né? O nosso entendimento, né? O pastor Gilberto fala isso, de que ouviu de alguém, que a gente usa muito pouco, irmãos, do nosso potencial, né? A gente se subestima, né? Escondido atrás de que não tem boa memória. Vamos lutar por aquilo. Isso aqui é importante, eu quero lembrar. É uma coisa que aconteceu na minha história, eu preciso lembrar para contar para os outros, para contar para mim mesmo o dia que eu me senti tentado ou numa tempestade muito forte. Amém? Vamos nos levantar? Glória a Deus.
Ah, Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite de hoje. Glorificamos o teu nome, Senhor, primeiramente por tudo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, Senhor, que é o nosso maior milagre, Senhor, a tua entrega, Senhor. Ah, a tua entrega, mesmo sendo tão difícil, tão pesado, tu mesmo falaste, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Nós entendemos o quão pesado foi o pecado de toda uma humanidade em cima de ti, Senhor. Nós sabemos que tu fosse obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte maldita, uma morte vergonhosa, Senhor. Nós nunca poderemos nos esquecer disso. Nós sempre temos que estar trazendo a memória, fazendo a ceia em memória do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a guardar isso na nossa memória a longo prazo, que isso seja vivo dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Mas também pedimos que o Senhor venha trazer à memória, Senhor, as nossas experiências, Pai, os nossos testemunhos, os benefícios que o Senhor fez por nós, tantas bênçãos, tantas alegrias, Senhor, tantas vitórias, Pai, tantas tempestades que já passamos, ou tribulações, ou tentações de pecado. Cada um aqui tem o seu trajeto, a sua caminhada, em nome de Jesus, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que tu não deixe que nossa alma se esqueça, Senhor, dos teus benefícios, meu Deus. Que em nome de Jesus nós possamos estar guardando mais a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, os teus servos aqui, os familiares, os que estão em casa, que a tua bênção, Senhor, alcance cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Boa semana para vocês. Não esqueçam das coisas boas que o Senhor faz. Aleluia.